Salmo 78, verso 19. Falaram contra Deus. Foi Israel, o povo de Deus, que falou contra o seu próprio Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? É incrível pensarmos um povo que viu maravilhas de Deus como ninguém. Um povo que viu uma libertação incrível. Uma nação inteira que os escravizou durante 400 anos ficar completamente destruída, ou quase destruída. Um exército sendo engolido pelas águas onde eles próprios tinham passado a seco. Onde, quando tinham sede, Deus fazia brotar da rocha água. Quando tinham fome de pão, Deus fazia cair pão do céu. Quando tinham fome de carne, Deus mandou codornizes. Eles viram coisas incríveis da parte de Deus. Mesmo assim, eles perguntam: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Falámos, irmãos, em 2 sessões que os desertos são úteis para a nossa vida. Todas as circunstâncias. Eu não tenho respostas, nem tenho que ter essas respostas. Eu apenas tenho que confiar na verdade que é a palavra de Deus. Até aqui o que acontece presentemente em Moçambique há um propósito de Deus para todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem. Quem consegue arranjar explicações? Bem, se nós conseguíssemos arranjar explicações para todas as coisas, nós tínhamos a mente de Cristo. Nós tínhamos os caminhos de Cristo eram os nossos. Eram iguais aos nossos, ou os nossos iguais aos dele. Os nossos pensamentos seriam iguais aos do Senhor. Mas os irmãos leem na palavra de Deus que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Que Deus tem planos que nós não entendemos. E Deus levou um povo 40 anos para um deserto com um propósito. Todos nós passamos por desertos da nossa vida. Todos nós passamos por momentos que não gostaríamos. Se somos comparados, irmãos, a um exército, vocês sabem como eu sei que nas linhas da frente muitas vezes há feridos. Não deixam de ser soldados. Alguns ficam pelo caminho e isso é trágico. Mas há outros que são recuperados. Quem foi militar sabe também melhor do que eu. O militar ferido não deixa de ser um militar. Vai ser recuperado, vai ser tratado, mas continua a ser militar. E os desertos, irmãos, vêm à nossa vida porque há um propósito de Deus. As circunstâncias não nos devem abalar. Por mais incríveis que sejam, e desertos, já explicámos isto, pode ser tudo aquilo que apoquenta a sua vida, tudo aquilo que nos traz de sabor, que nos traz tristeza, vos traz aflição, o que for. Todas as coisas têm um propósito de Deus para nós. Ele sabe que nós, ao passarmos por desertos, Ele está a ministrar a nossa vida. Os grandes homens de Deus passaram por desertos. Se os irmãos conhecem a Bíblia, lembram-se que Moisés passou pelo deserto. Lembram-se que Josué passou pelo deserto. Lembram-se que José, lá no Egito, passou pelo deserto. Uma cova, vendido como escravo, injustiçado por uma mulher, preso 4 anos, esquecido na prisão. Um deserto. Vocês sabem que os profetas de Deus, eles passaram por desertos. Às vezes consideravam-se únicos. Jeremias, no seu choro, Isaías,
Jesus passou por um deserto. Os discípulos passaram por um deserto. Paulo passou por um deserto. A igreja passou pelo deserto. Nós não somos mais nem menos do que eles. Nós passamos por desertos. Agora, irmãos, a nossa fé está alicerçada em quê? Nas circunstâncias. Se a vida nos corre bem, somos os mais felizardos, os mais felizes ao cimo da terra, mas se alguma coisa nos corre menos bem, aqui de El Rei, parecemos muitas vezes o Calimero, passamos muitas vezes para a lamúria, para a murmuração, para o desgosto, para a queixa. Não, de maneira nenhuma. Deus quer nos levantar em todas e quaisquer circunstâncias. Deus tem preparado um milagre em meio às crises que estamos a atravessar. Mas este milagre só acontece para aqueles que creem. Porque muitas pessoas, perante as crises, é mais fácil abandonar. É mais fácil não fazermos coisas do que empreendermos em coisas. É mais fácil nós baixarmos os braços do que nos levantarmos cedo e irmos para o trabalho. É mais fácil. Muitas vezes há crises no foro espiritual, opressões. Eu não estou a falar de possessões, estou a falar de opressões diabólicas contra a nossa vida, que nós, dardos do inferno que vêm contra nós, nos mais variadas formas. Nas mais variadas formas. Que Deus permite que muitas coisas aconteçam. Se aconteceu com Jó, e leiam os primeiros versículos do primeiro capítulo de Jó, um homem temente a Deus, que se afastava do mal, um homem espiritual, um homem de Deus, consagrava-se ao Senhor, orava pelos seus filhos, etc. Deus permitiu que dardos do inferno fossem contra a sua vida. E Deus pode permitir isto em relação a cada um de nós. Isto pode acontecer. Ao longo, em espaços da nossa vida, isto pode acontecer. Isto é o que se chama opressão. Satanás está ao nosso redor e Deus muitas vezes permite que a nossa vida seja atingida com dardos. Nós não gostaríamos, passamos por aquela situação e isto pode acontecer em cada um de nós. Mas há milagres de Deus para estas circunstâncias. Claro que se nós ficássemos apenas nos primeiros capítulos de Jó, iríamos pensar que tragédia, mas que Deus é este. Só que o texto nos leva para o fim. O capítulo 42 diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E é isto que Deus faz na nossa vida. Deus muda as coisas. Não é aquilo que nós estamos a passar. O que passamos, irmãos, pode nós não entendermos a razão, mas mais à frente. O importante não é como começamos, o importante é sempre como terminamos. Porque é no fim que está a nossa coroação. É no fim que está a nossa vitória. É no fim que Deus vai nos glorificar também. Porque na doutrina da salvação há uma coisa que diz que o homem será glorificado. A glorificação, a nossa exaltação. Os anjos vão nos servir. É no fim. Mas até lá, no mundo caído, no mundo perverso, no mundo mau, tanta coisa concorre contra nós. Quando vem até à nossa vida situações financeiras, problemas, irmãos, diversos, em que parece que tudo está roto, em que parece que a nossa vida não é próspera nesta área, e passamos por momentos, o apóstolo Paulo também passou. Eu sei o que é que ter em fartura, mas sei o que é padecer necessidades. Então nós temos os exemplos da Bíblia para quê? Para nós rasgarmos e pensarmos, bem, isto não acontece na minha vida. Quer dizer, aconteceu nos homens de maior envergadura espiritualmente falando. Nos homens de maior fé. Nos heróis da fé. Diz lá no capítulo 11 de Hebreus que muitos deles andavam como as toupeiras. Nas covas, nas grutas, debaixo de terra. A história da igreja. No terceiro século, no segundo, terceiro e quarto século, as catacumbas de Roma falam do quê? Quem é que habitavam aqueles terrenos lá por baixo de terra? Quem é que habitava aquele lugar? Sabe quem era?
a igreja do Senhor, os nossos irmãos na fé. E nós achamos que quando alguma coisa nos acontece, falta-nos algum dinheiro, alguns recursos, estamos debaixo de maldição. Irmãos, o Senhor permite que desertos venham à nossa vida para ministrar alguma coisa. Não são circunstâncias, isso é passageiro. Algo está para acontecer no futuro. Para nós percebermos que o nosso Deus, Ele é o Deus dos milagres, mesmo nesta área financeira. Um dia o Senhor Jesus disse, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entregas por mim e por ti. Se há falta de recursos, o Senhor manda-nos ao mar para apanharmos um peixe e lá está dinheiro para pagarmos os nossos impostos. Deus é o Deus dos milagres. Deus também faz milagres na área financeira. Na área social, muitas vezes passamos por momentos difíceis no seio da sociedade, lá no trabalho, nas perseguições, na escola, nas incompreensões, na vizinhança. Irmãos, situações que muitas vezes nós somos apanhados, e às vezes irmãos vêm ter comigo, pastor, estou a passar uma situação tão difícil, lá na minha vizinhança, lá no meu trabalho, lá na escola, lá onde for. Irmãos, Deus muitas vezes permite os desertos, mas não é para tu sucumbires nos desertos. Deus tem um propósito. Até no meio das famílias. Até no meio da família. Ainda há pouco estava a falar com um amigo meu, crente, e ele estava a focar isto. A crise na família hoje em dia é do que mais sofremos, a falta de entendimento, compreensão dos familiares, etc, etc, os divórcios, tanta coisa que infelizmente está a acontecer. Mesmo perante situações incríveis, irmãos, de famílias, de maridos que não são salvos, filhos que não vêm à igreja, esposas, etc, o que for, Deus tem uma última palavra para cada um de nós. Ele tem um milagre. Na área ministerial também, nós também passamos por momentos difíceis no ministério, e não só no ministério pastoral. Quem serve a Deus, quem tem ministério, sabe muitas vezes que não é fácil ministrar, não é fácil servirmos a Deus. Incompreensões, indiferenças, críticas. Nunca ninguém traz sugestões aprazíveis, sempre há críticas, tanta coisa que acontece. Mas Deus é o Deus de todos os milagres. Pode, muitas vezes, permitir que passemos por estes desertos na área financeira, na área social, na área espiritual, na área familiar, na área ministerial e outros, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem preparado, irmãos, uma saída, mesmo quando tudo parece que esteja cercado. Deus tem preparado uma saída. Diz lá em Êxodo 14, 13 e 14, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Os irmãos lembram-se deste contexto? Eles estão cercados pelo exército enfurecido atrás, na retaguarda, montanhas de um lado e do outro, o mar pela frente. E Moisés está aqui a dizer, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, repare só nisto. Moisés está a proferir estas palavras antes da vitória. Ele está a profetizar. Uma coisa é nós falarmos depois da vitória. Mas ele aqui, quando ele proferiu estas palavras, ele estava no meio do perigo. O exército vinha atrás enfurecido. Faraó e os egípcios ficaram sem os primogênitos. Eles estavam passados da cabeça. Eles estavam completamente fora de si. Eles vinham para dizimar Israel. E conseguiram o fazer, se Deus o permitisse. Mas quando eles estão cercados, e quando parece que tudo está cercado, o que é que ele está aqui a dizer? Não temais, porque o Senhor vai pelejar por vós. Isto é fé. Isto é crença. No meio das circunstâncias, é lá que nós temos que exercitar a nossa fé. Falar de barriga cheia é fácil. Mas você não tem nada para comer e depender da graça de Deus é fé. Falar, irmãos, quando nós temos saúde, quando tudo nos corre bem, nada nos apoquenta no nosso organismo, é fácil. Mas é lá no meio da prova, da doença, da dor, da enfermidade que nós devemos exercitar a nossa fé. E foi isto que aconteceu, irmãos.
Deus trouxe uma vitória tremenda. Então Deus tem poder, irmãos, para nos proporcionar um escape, uma saída em todas as circunstâncias. Deus tem preparado uma grande vitória em terceiro lugar, mesmo quando não exista mais nenhuma possibilidade pelas vias humanas. Quando nós olhamos e perguntamos, Senhor, o que é que eu hei de fazer? Não há mais solução para isto. O diagnóstico é mau, o problema é sério demais. É tão fácil nós abandonarmos. É tão fácil nós desistirmos. É tão fácil nós nos entregarmos às fatalidades. Mas é no meio das impossibilidades humanas que Deus se move nas suas possibilidades. Conhece aquela história daquela cidade que estava cercada com exércitos inimigos e o moço do profeta, o servo do profeta, estava extremamente preocupado com tudo aquilo que estava a acontecer, porque a ideia era exterminar Eliseu, era matar Eliseu, era combater os profetas do Senhor. Está lá em 2 de Reis, capítulo 6, verso 14 a 17. Diz: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quantas vezes nós não perguntamos isto? Senhor, qual é a saída que eu tenho para esta situação? Qual é a saída que eu tenho? Qual é o escape? Qual é a solução para isto? A doença é má, o diagnóstico é péssimo, os médicos dão-nos anos de vida ou meses de vida, alguma coisa que aconteceu, algum problema, ficámos desempregados, há algum problema sério na nossa casa, o que faremos? Ele respondeu, o profeta, tome nota, ele respondeu e está o exército a cercar a cidade. Ele respondeu no meio da prova. Ele respondeu no meio do deserto. Ele respondeu no meio da situação crítica. O que é que o profeta disse? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que é que nós estamos a ver, irmãos? Quando estamos no deserto, o que é que nós estamos a ver? O problema, a situação, a dificuldade, a nossa solidão, estamos angustiados. O que é que nós estamos a ver? Irmãos, que homens e mulheres de fé somos nós? É uma grande pergunta esta. O que é que eu sou? Pastor de igreja, um religioso, um membro da Assembleia de Deus, desde sempre. O que é que eu sou? Quem sou eu no meio das coisas de Deus? Tenho uma Bíblia, tenho algumas 30 ou 40 Bíblias em minha casa. Qual é o impacto desta palavra na minha vida? Qual é o impacto desta palavra em mim? Acredito, confio, ou simplesmente, irmãos, sou a pessoa mais feliz quando tudo me corre bem e sou a pessoa mais amargurada quando tudo corre mal? Diz que o Senhor abriu os olhos ao moço e ele viu o que há à sua volta. Aos olhos naturais do moço, tragédia. Fim de todas as coisas. O profeta estava sentenciado. Mas nos olhos de fé do profeta, Deus estava ao redor deles. O caso de Jericó. Lembram-se daqui a uns 10 indivíduos que foram para espiar, foram 12, mas 10 trouxeram um diagnóstico péssimo, realista, verdadeiro, muralhas intransponíveis, gigantes enormes, muralhas que não se podiam invadir, povo habituado à guerra, uma grande cidade bem guarnecida, humanamente falando, impossível, com certeza. E é este o depoimento que eles trazem.
Mas houve lá dois. Homens de fé. Homens espirituais. Que viram o que os outros viram. Mas viram Deus a atuar. O que é que nós vemos, irmãos, na Jericó que temos que conquistar na nossa vida? O que é que nós estamos a ver? O que é que nós estamos a ver? Talvez o meu amigo dizer que a igreja, os dias que estamos a viver são dias muito difíceis, muito complexos. Dias muito complexos, muito angustiosos. As pessoas hoje perdem a sua fé, perdem as convicções por tudo e mais alguma coisa. Nós não somos gente perfeita, irmãos. Nós não somos gente que, claro, mas temos um que é perfeito. Deus é perfeito. E Deus nos quer dar vitória, irmãos, em qualquer circunstância. Demora os anos que demorar. Demora o tempo que demorar. Israel passou 40 anos. Um deserto de 40 anos. Demora. Porque Deus também tem os seus tempos. Nós apenas temos que nos posicionar de forma correta para com Ele. De forma honesta para com Ele. Porque Deus tem os seus tempos para atuar na nossa vida. Deus tem as suas formas. Deus tem os seus timings. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus planos. Não são os nossos. Não devemos ser impacientes, como já vimos lá atrás. Não devemos desesperar, devemos confiar em Deus e esperar na vitória e na consolação do Espírito do Senhor. Deus tem grandes vitórias onde as possibilidades humanas não existem. Quarto, Deus tem preparado uma mesa na presença dos nossos inimigos. O salmista diz no Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Lembram-se do caso de José do Egito? Vamos só aqui fazer uma pequenina análise desta personagem. Odiado pelos seus irmãos. Posto numa cova para morrer. Vendido como escravo ao Egito. Injustiçado por uma mulher que mentiu. Levado injustamente para o calabouço. Esquecido, abençoou lá os presos, e o copeiro e o padeiro, etc. E um esqueceu, teve lá mais 2 anos, 4 anos preso. De forma injusta. Da prisão ele sai para onde? Para onde é que ele foi a seguir à prisão? Governador. O Senhor prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Do calabouço, de toda esta linha descendente, desde a sua juventude até cerca de 30 anos de idade, ele foi uma linha descendente. Sempre de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Deserto sempre a descer, cada vez pior, cada vez pior. Mas a palavra de Deus diz que Ele prepara-nos uma mesa perante os nossos inimigos, os nossos adversários. Viram o rei tirar o anel, o seu próprio anel, o anel do dedo, e colocar no dedo na mão de José. Viram-no colocar um colar de ouro. Viram-no vestir com vestes de linho, com um carro do primeiro-ministro, dando ordens a todos, e por onde ele passava, toda a gente se curvava perante José. O homem que desde a sua juventude veio de mal a pior, para que lá no fundo, onde muitos pensariam já não há esperança, fim de todas as coisas, esquecimento total, etc., Deus o coloca como o segundo do Egito, perante toda esta pompa e circunstância, e toda a gente se inclinava perante ele. Jó e os seus amigos, sim ou não, uma mesa, como o Senhor prometeu, preparada perante os nossos inimigos. Diz lá em Jó 42, versos 7 e 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, mesa perante os meus inimigos. Tomai
7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Um homem cheio de chagas, pobre, sem mulher ao seu lado. Os filhos tinham morrido. O homem ficou socialmente, familiarmente, financeiramente, fisicamente na miséria, à vista dos homens. Vêm 3 amigos para o consolar e começam a condená-lo. Durante 7 dias e 7 noites não abriram a boca, mas ao abrirem a boca ao fim do 7º dia só disseram foi disparates em relação a Jó. Agora Deus está aqui a dizer, vocês vão consagrar novilhos, vão fazer holocaustos, porque o meu servo Jó vai orar por vocês. Olhamos para as circunstâncias e dizíamos, mas que situação tão caótica de Jó. Mas a história de Jó não acaba ali, irmãos. A história de Jó acaba no fim. Deus deu em dobro. Deus abençoou este homem. E isto, irmãos, é o mandamento de Deus, é o princípio de Deus quando nós passamos por desertos, por dificuldades. 5º, Deus tem preparado um livramento que os teus olhos nunca contemplaram. Pedro na prisão. Lembram-se do caso de Pedro na prisão? Dormia, descansava, e quanto menos pensava, se calhar, provavelmente, deveria ter pensado, bem, Tiago ficou sem cabeça, este é o fim do meu ministério. Mas Deus me deu sono e ele descansava. Mas no fim de tudo, Deus fez tremer a terra e Deus abençoou este homem com um anjo que trouxe livramento à sua vida. Daniel na cova dos leões. Lembram-se de Daniel na cova dos leões? Lembram-se de Cedraque, Mesaque e Abednego? Lembram-se destes homens quando menos pensavam? Eles estavam prontos a dar a sua própria vida. Irmãos, eu quero frisar e reforçar a ideia que estes homens passaram por desertos. Eles sabiam que Deus poderia os livrar, mas não sabiam se Deus os iria livrar. Nós temos a história toda completa, mas eles estão a viver minuto a minuto, segundo a segundo, tempo a tempo. Eles estão a passar quando eles não se inclinam perante a estátua e vêm aqueles algozes, aqueles homens fortes para os levarem para a fornalha. Eles poderiam pensar, ok, fomos fiéis até o fim, guardamos a fé, vamos para a presença de Deus, vamos confiar em Deus, mesmo que Ele nos mate. Quando menos pensavam, Deus aparece lá no meio da fornalha e Deus fechou a boca dos leões. E Daniel poderia passar uma noite descansado, como se calhar nenhum de nós passou, juntamente com aqueles bichos. Deus é isso que faz, irmãos. Quanto menos pensamos, quanto menos nós idealizamos, Deus tem poder para fazer coisas incríveis. Para todos, Deus preparou um milagre. Vejamos a profecia de livramento proferida por o profeta Isaías, no capítulo 43, versos 16 a 19. Assim diz o Senhor: o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz brotar águas no deserto. Água pressupõe vida. Água pressupõe, irmãos, sustentação da nossa própria vida. E Deus nos desertos, Ele fará rios correrem em cada um de nós. Esta é a Bíblia que eu conheço, é a Bíblia que vocês conhecem. É a palavra de Deus, irmãos, que nos mostra aquilo que Deus é de bondade para nós, mesmo no meio das circunstâncias mais adversas. Deus tem preparado uma porta, apesar da mesma se manter fechada até hoje.
As portas que Ele abre, ninguém fecha. As portas que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem a última palavra. Às vezes confiamos mais no diagnóstico do homem. Confiamos mais no diagnóstico do médico. Confiamos mais no diagnóstico do empresário. Confiamos mais no diagnóstico de qualquer pessoa do que na última palavra do Senhor. Isaías 45, 1, 2 e 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ele chama Ciro um pagão de seu servo, interessante. A quem tome pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei o caminho tortuoso, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Deus abre portas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 16, verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários, mas Deus abriu uma porta. Às vezes nós, irmãos, nós somos tão religiosos e com tanta falta de fé. Nós dizemos, os dias são difíceis, olhamos para as circunstâncias. Pastor, este povo é povo rude, é povo rebelde, é povo que não entende as coisas de Deus, é povo materialista. E às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que as pessoas são e nos esquecemos das possibilidades que temos em Deus. Deus pode todas as coisas. Apocalipse 3:8, João escreveu, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor não quer que nós olhemos para a nossa força, o Senhor não quer que nós olhemos para a nossa capacidade, o Senhor não quer que olhemos para a nossa condição financeira. As portas que Ele põe à nossa frente para nós entrarmos e avançarmos, ninguém pode fechar. Portas abertas que Deus proporciona para cada um de nós. Deus tem preparado um futuro. Mesmo que tenhas queimado etapas da tua vida e parece que tudo acabou, nós temos um futuro glorioso. Deus tem preparado um futuro para nós. Jeremias 31, 16 e 17. Assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Uma nação foi dizimada. Israel foi deportado tanto para a Síria como também Judá e Benjamim foi para a Babilônia. Era o fim. Quem é que ficou lá em Israel? Os aleijados, os pobres, aqueles que nada eram, aqueles que aos olhos da sociedade ninguém dava valor. Foram esses que lá ficaram. Não havia solução, socialmente falando, para a nação de Israel. Mas o Senhor está aqui a prometer, há esperança para o teu futuro. Deus tinha um plano para Israel. É fácil nós meditarmos nos contextos a esta distância. É fácil nós lermos a história porque já conhecemos o fim dela, porque está tudo escrito. É fácil. Mas imagine o povo de Deus que viveu no tempo. Imagine que se é nos nossos dias. Imagine, irmãos, que o nosso sistema político muda e vem um sistema, olha como está a acontecer na Venezuela, imagine. Ou como está a acontecer em Moçambique, todas estas calamidades, imagine. Que às vezes à distância, nós interiormente pensamos, bem, isso será com eles, isso será do outro lado do Atlântico. Mas imagine que passa-se o mesmo na nossa situação. Há ou não há esperança para a igreja? Irmãos, os nossos irmãos que estão lá em Moçambique, eles pensam, há ou não há esperança para eles? Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias, irmãos. Não são os problemas, não são as dificuldades, não são os cataclismos. Deus tem uma esperança gloriosa para a sua igreja.
Irmãos, eu continuo a ler na minha Bíblia. E não venham cá com outras doutrinas, nem com outros ensinos. O Senhor continua a dizer, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Nós não podemos ser cristãos sem passarmos por aflições. Porque é um mundo caído. O nosso corpo está caído. Nós envelhecemos porque estamos debaixo de maldição do pecado. As enfermidades e as coisas que acontecem à nossa vida, os problemas familiares, o que acontece, isto é tudo debaixo da maldição. Mas Deus veio para resgatar isto tudo. Sabe qual é o livro que eu estou a ler? Eu acho que à medida que caminho para velho, fico mais parvo. As famosas guerras da sociedade alma humana. Este livro, eu não sei quantos anos é que este livro tem. Isto é uma coisa. Sabe, eu ouço aqui as famosas guerras da sociedade alma humana. Aquilo que Satanás fez na vida do homem e aquilo que Cristo veio resgatar e veio reconquistar a nossa alma e a nossa cidade. Incrível. Incrível, irmãos. Nós estamos com uma natureza caída, mas nós estamos com um futuro glorioso. E é aqui que é o meu foco. Eu tenho 53 anos, não vou viver mais 53 anos. Já andei mais de metade do meu percurso. É esse que é o nosso foco. Nós precisamos, irmãos, nos focar na eternidade. Se nós nos focarmos na eternidade, ajudará, irmãos, de que maneira nós passamos por estes desertos, por estas dificuldades. Há desertos espirituais. Quem já fez uma viagem em um deserto espiritual sabe o quão difícil é percorrer este caminho. Escassez total de tudo e de todos, incompreensões de todos os lados, abandono, críticas, falta de amor, enfim, o apontar do dedo, tanta coisa, uma sequidão completa de que tudo que precisamos naquele momento. Não adianta nestes momentos, irmãos, nós nos questionarmos ou nos queixarmos contra alguém, contra tudo e contra todos. Não adianta. Somos únicos a passar por aqueles momentos. É a nossa viagem, por mais longa ou por mais curta que seja, é a nossa viagem. Eu muitas vezes paro para pensar se ao ser perfeito que calcorreou este mundo, criticaram-no tanto, quem sou eu para não me criticarem? Quem sou eu? Disseram tanto mal dele, foram tão injustos para com ele, e às vezes nós queremos estar bem com tudo e com todos, e parece que nada, e gerimos muito mal a crítica, e gerimos muito mal, irmãos, o apontar do dedo, a murmuração. Que Deus nos ajude. Há um deserto que nós temos que percorrer. Biblicamente falando, porque será que Deus nos conduz aos desertos espirituais? Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Como é que nós demonstramos a nossa espiritualidade? Eu sou crente há não sei quantos anos. Houve um sujeito que nos disse isto quando nós estivemos em determinada igreja. Este indivíduo, todos os pastores, todos, eu posso vos dizer os nomes deles, todos eles passaram por aquela igreja. Este homem apontou o dedo. Este homem dizia sempre a mesma coisa. E ele arvorava que eu sou crente. Ele também era militar, não é? E na tropa isso era um chavão, não é? Que a velhice era um posto, não é? Eu sou crente há mais de 40 anos. Ele dizia isto muitas vezes. Eu sou crente há mais de 40 anos. Irmãos, o Senhor quer provar a nossa fé. E a prova da nossa fé não é com 31 de boca. Não é dizer que somos. É demonstrar que somos.
É demonstrar humildade, é demonstrar confissão, é demonstrar perdão, é demonstração, irmãos. Cristo provou o seu amor por nós, dando o seu precioso Filho. Ele não provou lá no trono, ele não bradou dos céus a dizer: oh, eu amo-vos. Ele veio, ele morreu. Então Deus muitas vezes quer nos provar, quer nos humilhar, quer que nós baixemos a garimpa, quer que nós muitas vezes levemos o nariz ao chão, quer ver lágrimas de arrependimento. E é assim que eu entendo que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tão repreensível, tão pecador, tão desonesto, tanta coisa que ele fez, tão mentiroso, tanta falta de sabedoria que ele muitas vezes teve, mas sempre se humilhava, sempre se expunha diante de Deus e sempre, e é isso que Deus quer. Porque não é aqui, irmãos, que nós vamos adquirir a perfeição. Nós estamos num processo porque Ele quer nos levar lá para cima e lá em cima nós vamos ser perfeitos. Lá em cima não vamos ser mentirosos, lá em cima não vamos ser murmuradores, lá em cima tudo vai ser perfeito. Então é um processo até chegarmos à sua presença. Este versículo que eu acabei de ler em Deuteronômio 8.2 é bem claro quanto aos objetivos de Deus. Ele permite-nos esta trajetória de humilhação para nos levar a uma introspeção, para fazer com que nos conheçamos melhores e compreendamos que a passagem do deserto, de areia e céu, nos faz lembrar a dependência dele. Irmãos, é na prova, é no dia a dia. Não é com palavras. Não é apenas com coisas, com serviço. É com prova. É uma prova. Muita gente tem ficado para trás. Muita gente, irmãos, tem abandonado os caminhos de Deus. Muita gente perante até incompreensões. Irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem alguma igreja perfeita. Eu não sei se os irmãos conhecem alguma igreja perfeita. Mas por favor, não vá para lá. Porque se os irmãos forem para lá, aquilo torna-se imperfeito. Porque todos nós, todos os seres humanos são imperfeitos. A galinha da minhazinha é assim mais gordinha que a minha. Olhamos sempre para os outros, olhamos sempre para aquilo. Aquilo aqui é aquela dinâmica, aquela forma. Mas depois nós vamos começando a perceber os contextos e algumas coisas que estão lá por dentro. Onde há homens, há imperfeições. Esqueça. Isto faz parte, irmãos, os sociólogos, não é? Os antropólogos, eles percebem isto melhor do que eu. Isto faz parte da gênese humana. Não há, com certeza, associação ou grupo de pessoas perfeitas. No deserto somos totalmente providos pela sua palavra. No deserto nós dependemos dele. No deserto é você e Deus, ponto. Aqui temos pessoas, temos coisas, temos situações, nos podemos refugiar na música, outros refugiam-se na bebida, outros refugiam-se, sabem, em tanta coisa. Mas quando nós nos sentimos sós no deserto, você não tem onde se refugiar. Você no deserto não encontra uma banda para tocar. Você no deserto não encontra um quiosque para beber. Você no deserto não encontra um campo de futebol para assistir a um jogo. Você no deserto está sozinho. É você e Deus. Ele prova o seu amor para conosco. Ele nos ensina a excelência, que o nosso sustento não está nas coisas materiais, mas sim em toda a palavra que Ele profere. Os desertos espirituais são momentos que nos deixam ser moldados pelo Espírito de Deus. São as transformações que Ele opera em nosso caráter. Deus pode preparar um banquete no deserto, sim, porque quando a paisagem é só o céu, é o momento que mais sentimos necessidade de buscarmos as coisas de Deus, que só encontramos nele. Quando a paisagem é só o céu,
e você não tem mais nada, porque o deserto é areia ou calhaus, não há vegetação, não há absolutamente nada, você só pode olhar para cima. É isso que Ele quer, para que nós dependamos dEle. A primeira razão do deserto em nossa vida é que Deus pretende deixar claro e patente aos nossos olhos o que vai dentro de nós. Só no deserto se revela o que habita no coração do homem. Na azáfama, no ajuntamento, na agitação, nos ensaios, nos convívios, nós muitas vezes, irmãos, não ouvimos Deus. Talvez não ouvimos. Mas nos desertos, onde você pensa a sua vida, onde você pensa ao seu futuro, onde você agarra-se ao Senhor e à sua palavra como nunca se agarrou, onde você farta-se de chorar, onde você farta-se de clamar a Deus, Deus muitas vezes te revela a sua bondade como você nunca sentiu. Os desertos são uma bênção, irmãos. Os desertos são uma bênção. Não. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Só no deserto se revela o coração do homem. Deuteronômio 8:2. Ele te guiou no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Outro grande desafio que enfrentamos ali é o da murmuração. Os hebreus passaram boa parte do tempo no deserto murmurando, pela falta de conforto, pela falta de água, pelas batatas, pelas carnes, pelas as cebolas. Se há algo que Deus não suporta ver, é o seu povo a murmurar. Ninguém me visita, o pastor não me telefona. Passamos a vida a murmurar, passamos a vida a criticar, passamos a vida a falar. Será que não tem sido também o nosso caso? A murmuração diária e constante é um buraco negro que suga toda a nossa energia, rouba a alegria e faz de nós pessoas adoentadas. Você nunca viu um murmurador a falar línguas estranhas? Você nunca viu um murmurador radiante? Não, há sempre uma carga emocional. Há sempre uma indignação no seu coração. A murmuração envelhece-nos. A murmuração é a resposta manhosa e infantil que damos diante da suposta desgraça que estamos a passar. Eu estou a passar isto. Eu vou muitas vezes, porquê é que eu vou à igreja? Eu vou à igreja e estou a passar por esta situação. Eu vou à igreja e só isto é o que me aconteceu. Eu aceitei Jesus e agora que isto é que me aconteceu. E isto e mais aqui. E criticamos e murmuramos, etc. O deserto desafia a nossa fé. O deserto faz aumentar a nossa dependência de Deus. Os hebreus falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Intimamente, assim como nós também muitas vezes dizemos. Infelizmente, em nossa estreiteza mental, nós condicionamos o poder divino às probabilidades humanas. Achamos que não há solução. Isto é o fim de tudo, isto acabou. Passamos por uma crise física, uma crise emocional, uma crise familiar, uma crise. Isto acabou, não há mais solução. Muitas vezes até murmuramos contra nós próprios. O deserto nos é pavoroso porque nos leva a uma vida de dependência total de Deus. Depender de Deus até para as coisas mais simples muitas vezes é demais para nós. Depender de Deus até as coisas mais simples. Queremos ser o imediato. Nós pensamos que isto da fé é como o fast food, irmos ao McDonald's, onde se deixem passar a publicidade e está aqui em 2 em 3 minutos, né? A máquina, não sei quanto, já está pronto, já está. Não, irmãos. Até para cavar batatas nós suamos.
até para apanharmos couves, às vezes o irmão cá lá atrás, aquelas hortaliças maravilhosas. Eu não tenho nenhum trabalho com aquilo, mas o homem farta-se trabalhando naquela brincadeira. É duro. A nossa caminhada espiritual é dura. Isto é para valentes, irmãos. Deus não quer uma noiva qualquer, não quer uma noiva forte, uma noiva abençoada, uma noiva que esteja pronto, irmãos, a desafiar o inferno. O diabo está aí, mas a igreja também está. Às vezes nós nos focamos mais no diabo e nos demónios e esquecemos que maior é o que está connosco. E o Senhor disse que a nossa batalha era uma batalha terrível. As famosas guerras da batalha da cidade alma humana. É terrível. Temos que lutar contra leões. Temos que lutar contra gigantes. Temos que lutar muitas vezes, mas é aí que nós demonstramos a nossa envergadura espiritual. Levamos uma bala, ficamos feridos no campo de batalha, ok, irmãos, mas não é para ficar prostrado. Levanta-te, vai para a enfermaria e logo a seguir vai para a batalha outra vez. Quantos heróis não reza a história que assim aconteceram? Lutaram, foram massacrados, etc., mas estavam lá prontos. A independência de Deus é uma tentação. Nos agarramos à televisão, nos agarramos aos filmes, nos agarramos às novelas evangélicas, nos agarramos a tanta coisa, aos sites, aos cultos online, nos agarramos a tanta coisa, para não passarmos tempo àquilo que falámos na sexta-feira, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos e jejuarmos ao Senhor. Estamos a falar na sexta-feira sobre o jejum. Está em desuso. Os grandes homens de Deus e a nação de Israel no passado jejuavam incrivelmente. O Senhor diz que determinadas castas de demónios só saem com muita oração e jejum, e nós achamos que não é preciso. E nós achamos que passamos por cima das situações e que não é preciso pagar o preço. Se estamos, estou mesmo a finalizar 3 parágrafos e termino. Se estamos a passar por dificuldades diversas, saiba que apesar desse deserto, Deus vai entrar com providência. Então Deus fez com Israel, não faz com a igreja. Deus abençoa a nação, não abençoará a nós. Então, irmãos, claro que o contexto físico é outro. Eles saíram do Egito numa escravatura e foram para um deserto. Mas há tantas escravaturas na nossa vida. Pessoal está entregue à fatalidade da doença. Pessoal que ficou entregue à fatalidade da morte do ente querido. Pessoal que ficou amarrado à situação emocional, psicológica, afetiva, ficou amarrado àquilo. Gente que tem traumas do passado. Gente que não soube lidar, irmãos, com situações e estão amarrados. Deus conhece os corações, Deus sabe para quem eu estou a falar nesta manhã. Esta nossa prova é porque o Senhor nos está a lapidar cada vez mais para nos fazer um vaso precioso em suas mãos. E finalizo mesmo. Deus também quer preparar uma mesa em nosso deserto nestes dias. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? Apenas de uma coisa, e termino com esta palavra. Nós só precisamos disto, confiar e esperar em Deus. Confiemos e esperemos no Senhor. Inclinemos as nossas cabeças.